Bem-vindos à Infinity TV, um novo canal de comunicação. Começa agora mais um programa Brasil na Pauta. A intenção desse programa é informar e esclarecer. Saibam, senhores pais, que últimas pesquisas demonstram que o consumo de álcool entre os adolescentes vem crescendo barbaramente. E, pasmem, dentre as meninas, o consumo é dobrado. Para tratar deste assunto, temos aqui o Dr. Carlos Eduardo Ciro de Araújo, juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Serra Negra e também juiz da Infância e Juventude. Boa noite, Dr. Carlos Eduardo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os telespectadores. Dr. Carlos Eduardo, primeiro, em nome da Infinity, agradecer sua presença, que muito nos honra, para podermos informar aos nossos webespectadores assuntos dessa natureza que eu acabei de informar. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com as pessoas, de poder levar uma mensagem contra as drogas e de comunicar com o cidadão. E é muito importante, eu louvo um instrumento como esse de comunicação que é extremamente democrático. Eu agradeço. Dr. Carlos Eduardo, para começar, nós gostaríamos de que o senhor nos contasse a sua trajetória, o que o levou a decidir ser juiz e como chegou aqui a Serra Negra. Na verdade, eu sou de Casa Branca e meu pai é advogado há 40 anos. E desde criança eu frequentava o Fórum de Casa Branca e por conta do meu pai acabei fazendo a faculdade de Direito, me apaixonei pelo Direito. Depois que me formei, prestei concurso e ingressei na magistratura. Eu ingressei na magistratura em 2000, portanto há 11 anos eu sou juiz. Comecei minha carreira por São João da Boa Vista, depois fui juiz titular em Guará, na região de Ribeirão Preto, era juiz até 2007 na cidade de Amparo e agora nós vamos completar agora em outubro 4 anos aqui na comarca de Serra Negra. Assim, eu gostaria de saber do senhor, em que áreas do direito o senhor atuou antes de vir para... Na verdade, como advogado, o escritório do meu pai é um escritório civil, de ações cíveis e de ações trabalhistas. Não havia advocacia criminal. E então eu gosto muito de processo civil, gosto da área civil, e agora aqui em Serra Negra e já em Guará, porque também lá em Guará eu era juiz da Vara da Infância, eu também gosto muito da área da infância e juventude, que é uma área bastante espinhosa. Eu imagino. Eu até brinco com o meu colega o Fabrício Realizia, que ele é juiz da execução criminal. Sim. Então ele cuida dos maiores. E em Amparo eu cuidava dos maiores, eu era corregedor da polícia e corregedor da cadeia de Amparo, que na época era masculina. E agora inverteu, é muito mais fácil cuidar dos maiores do que dos menores. Seguramente, os presos dão bem menos trabalho do que os menores. Doutor, o senhor poderia assim, falar um pouco sobre como é a rotina de um juiz? Nós temos aqui em Serra Negra milhares de processos, e sempre na minha casa eu tenho processos, eu tenho também o processo do fórum. Normalmente nós temos os despachos, as sentenças e as audiências. Eu gosto muito das audiências. A audiência é o momento em que o juiz tem contato direto com as pessoas, com as partes. Eu acho muito rico esse processo. Então, o dia que há audiências, é um dia extremamente alegre, e também na audiência, como a audiência trata do drama da vida, que é levado a uma mesa do Poder Judiciário, também, nós temos ali verdadeiras aulas de psicologia, né? Eu gostaria também de perguntar para o senhor, que opinião o senhor teria para esclarecer aqui para os nossos web espectadores sobre a redução da maioridade penal? Eu sou favorável. O senhor é favorável? Eu sou favorável à redução da maioridade penal para 16 anos. E por que sou favorável? Quando havia o Código Penal é de 1940. A Constituição de 88, salvo engano no artigo 226, ela previu também que seria aos 18 anos. Porém, hoje, a situação atual dos jovens, dos adolescentes, é muito diferente do que havia há 40 anos atrás. O que nós poderíamos fazer? Na minha opinião, poderíamos reduzir a maioridade penal para 16 anos. Pois não. E esses jovens de 16 anos a 20 anos, 21 anos, que eventualmente praticassem um crime e tivessem que ficar encarcerados, eles ficariam em uma penitenciária exclusiva para, por exemplo, menores de 21 anos. Como uma casa correcional. Como uma casa correcional. Eu quero dizer o seguinte para o telespectador: os adolescentes têm absoluta ciência da impunidade. Está aqui o meu direto escrevente, o Marcos, que é testemunha disso, que
Já houve casos de adolescente, quando completa 18 anos, chorar, porque sabe que agora não terá mais aquelas benesses do ECA. Há necessidade do sistema ser mais forte, nós precisamos de mais instrumentos jurídicos para combater a violência. Os jovens de 16, 17 anos têm noção disso, há uma percepção de impunidade muito grande, e eu acho que um dos mecanismos disso seria reduzir pelo menos para 16 anos. Há países muito mais envolvidos com o Brasil, os Estados Unidos, a Inglaterra, que a maioridade penal é menor. Então, acho que aqui no que seria o caso, acho que um jovem de 16 anos tem absoluta consciência do que está fazendo, ele pode, inclusive, votar para presidente da República, pode votar para prefeito, tem que responder por seus atos também. Eu concordo com o senhor, em gênero, número igual. Eu gostaria de um esclarecimento do senhor, da sua opinião, sobre como hoje funciona o Conselho Tutelar como entidade de apoio aos menores, porque antigamente nós tínhamos aí o juizado de menores, e mudou bastante. O senhor entende que o Conselho Tutelar é eficaz, ele produz os efeitos que o senhor esperaria como juiz? O Conselho Tutelar, e diferentemente do que ocorria antes do ECA, o Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares são eleitos pelo povo. Aliás, houve uma eleição há um tempo atrás em que os conselheiros foram eleitos pelo povo. Houve salvo engano, mais de 2.000 pessoas compareceram para votar. É importante ressaltar que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente. Ele é custeado pelo Poder Público Municipal, os conselheiros recebem salário, tem uma viatura que o Poder Público Municipal coloca à disposição, mas é um órgão independente. O ECA conferiu ao Conselho Tutelar várias atribuições. Inclusive, é comum o ECA, em situações emergenciais, pegar uma criança, por exemplo, que esteja sob a guarda de uma pessoa, transferir imediatamente para outra. Depois, evidentemente, que o caso é levado para a vara da infância. Normalmente, esses casos ocorrem de madrugada. Quando um adolescente ele é detido, levado à delegacia de polícia, o conselheiro comparece. O Conselho Tutelar ele tem tentado fazer o que ele pode. Eu acho até, sou favorável, acho que o número de conselheiros deveria ser maior, mas isso depende de outras coisas, né? O Conselho tem, na minha opinião, feito aquilo que ele pode fazer. Há aqui uma, ali outra reclamação, é absolutamente natural isso, é em todos os lugares. E o Conselho Tutelar, ele faz parte de uma estrutura que tem por objetivo proteger a criança e o adolescente. Não é não é a única entidade, mas é uma entidade com atribuições previstas no ECA extremamente relevantes. O senhor vê o sistema que o Estado oferece, assim, ele é capacidade, tem condição de recuperar um jovem infrator? Essa pergunta é muito importante, porque eu já estou na magistratura desde 2000, portanto há 11 anos. Quando eu ingressei na magistratura, não era a Fundação Casa, era a FEBEM. E eu me recordo, quando era juiz, a dificuldade que nós tínhamos com a antiga FEBEM. Mudou o nome, mas a estrutura melhorou. O que ocorreu? Antigamente, quando, por exemplo, eu era juiz em Guará. Guará fica a 450 quilômetros de São Paulo. Um menino praticava um roubo, por exemplo, um caso grave, que a lei ECA autorizava a internação dele na Fundação Casa. Ele saía de Guará e ia a São Paulo e ficava internado numa instituição em São Paulo com centenas de outros adolescentes, até às vezes uma periculosidade maior do que a dele. E os familiares lá de Guará não tinham condições para visitá-lo. Houve uma descentralização da Fundação Casa. Aqui na nossa região, quase todos, não todos, mas quase todos os nossos adolescentes que são mandados para a Fundação Casa, ou eles ficam em Bragança ou eles ficam em Atibaia. São unidades menores, com possibilidade muito maior de recuperação. Sim. E diferentemente do que ocorria quando eu ingressei na magistratura, quando eles voltam, eles têm um currículo. Eles fazem alguns cursos lá na Fundação Casa. E uma outra coisa, os pais têm condições de visitá-los aos fins de semana. Isso é importante para fazer a ressocialização. O que nós percebemos que, infelizmente, tem alguns adolescentes que parece que são irrecuperáveis. Tanto que nós sempre falamos que talvez uma das grandes coisas seja verificar aquele que tem efetiva possibilidade de recuperação e aquele que infelizmente não tem possibilidade de recuperação. Tudo que está por trás disso é a desestruturação familiar, a falta de Deus, excelente, a falta de uma religião, seja ela qual for. Nós estamos lidando com as consequências de um problema gravíssimo, que é a desestrutura familiar, a falta de planejamento familiar. Jovens de 16, 17 anos com 2, 3 filhos. Nós temos um caso aqui de uma jovem de 18 anos que tem 3 filhos.
e ela era usuária de crack. 2 filhos dela já são dependentes de crack, porque durante a gravidez ela cometeu o crime de usar a droga. Isso provoca um dano terrível. Então é uma situação dramática essa. Doutor Carlos Eduardo, antes de juiz, o senhor é pai. Sou pai do Felipe e da Gabriela. Muito bem. Aliás, ontem à noite o Felipe estava com febre, ficamos falando às 3 horas da manhã. Puxa, mais uma vez, obrigado. Ontem o Felipe deu trabalho para nós. Deu bastante trabalho ontem, está resfriado. Uma preocupação grande hoje, aqui em Serra Negra, em outros municípios aqui do Circuito das Águas, a relação dos pais com os filhos. Eu acredito que ela está um pouco dispersa, totalmente equivocada. Não? Como é que o senhor vê a incidência tão séria do consumo das drogas lícitas por esses jovens adolescentes? O senhor entende que também é desatenção dos pais, ou é a mídia que massacra com ofertas e informações e facilidades? Foi muito bom o senhor tocar nesse assunto acerca das drogas lícitas. Lícitas, quando a gente fala o álcool e o tabaco, para maiores de 18 anos, não para menores. Nós estamos indo em todas as escolas públicas aqui, públicas e particulares de Serra Negra, para conversar com as crianças sobre esse assunto das drogas. E nós tratamos, antes de nós tratarmos das drogas ilícitas, do crack, da maconha, da cocaína, nós tratamos das drogas lícitas para maiores, a bebida e o tabaco. O que mais preocupa aí é a bebida. O ECA, ele proíbe que se entregue, que se forneça a qualquer título bebida alcoólica para menor. Pela redação do artigo do ECA, o crime previsto no ECA, sequer o pai pode fornecer para o filho. Isso eu falo nas conversas todas, certo? Dentro de qualquer lugar. Dentro da minha casa eu não posso, gente, oferecer vinho, uísque ou qualquer álcool aos meus filhos. O grande problema desse crime, que é um crime muito frequente, é a dificuldade de se provar e de condenar uma pessoa, por uma razão extremamente simples. A vítima é o menor, mas ele não vai denunciar o maior que forneceu para ele. A experiência revela que, normalmente, quem compra do comerciante é o maior, um amigo, um jovem, e depois ele fornece para o menor. Eu já fiz reuniões com o comércio, com vários comerciantes de Serra Negra, pedindo para ficarem atentos. Há uma legislação no município que permite a aplicação de multa até a cassação do alvará. Quando essa legislação foi aprovada, antes do Carnaval, salvo engano, de 2009, nós convidamos mais de 200 comerciantes para irem ao fórum, na véspera do Carnaval, para tratar desse assunto. Compareceram não mais do que 40. E, normalmente, aqueles que compareceram, segundo as informações, são comerciantes responsáveis, comerciantes que estavam preocupados com isso. E eles falam, mas não somos nós que vendemos, são maiores que compram e depois repassam fora do estabelecimento. Agora, nós começamos uma campanha para conscientizar as pessoas acerca desse problema. Então, as escolas de Serra Negra, as crianças, elas estão desenvolvendo um desenho que vai ser feito um cartaz. E o desenho desse cartaz, embaixo do cartaz nós teremos informações úteis. Número da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, para denúncias. Mas boa parte do cartaz, talvez 90% do espaço dele, será ocupado por um desenho feito por uma criança. Ótimo. Esse desenho vai ser escolhido por uma comissão julgadora. Cada escola de Serra Negra, inclusive as 2 particulares, elas, dentro das escolas, com liberdade lá para eles definirem as regras, eles vão escolher 2 trabalhos. Esses 2 trabalhos serão levados por uma comissão formada e essa comissão escolherá o melhor trabalho. E esse trabalho receberá um computador portátil. Tipo um laptop. Um laptop, receberá como prêmio. E qual que é o objetivo? É nós trazermos as crianças para participar dessa campanha. E no dia que nós formos fazer premiar a criança vencedora, nós vamos convidar todas as autoridades, vamos convidar a sociedade, nós vamos no comércio para fixar os cartazes. Porque eu percebi que muitos comerciantes querem ajudar. Eles querem ajudar isso. Eu entendo. E até a orientação é o seguinte: quando o cidadão, antes de todo o Carnaval, eu envio, e faço isso constantemente, ofícios à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda, no sentido de coibir o consumo de bebida alcoólica por menor. Só que a estrutura que nós temos não é adequada, infelizmente. Então, vou dar um exemplo clássico. No Carnaval, por exemplo, milhares de pessoas ficam na praça.
o efetivo policial é insuficiente. Porque o que ocorre? É um crime que permite prisão em flagrante. A fornecimento de bebida alcoólica, está previsto no ECA. A pena vai de 2 a 4 anos de reclusão. No rigor, pelo Código de Processo Penal, a pessoa que estiver cometendo esse crime, ela deve ser levada para a delegacia. Tem que levar também objeto material, a bebida, enfim, como se fosse a droga. Como se fosse a materialidade do coisa. Aí o policial, ele tem que se deslocar até a delegacia, tem os procedimentos policiais lá. Então, o que eles falam? Aí eles saem da praça, aí a praça fica desprotegida, porque não tem efetivo. Então, é um drama muito difícil de ser resolvido. Mas qual que sempre a gente solicita à polícia? Quando tiver uma pessoa que aparentemente é menor, consumindo bebida alcoólica, o cidadão deve ser abordado, verificar. Se for maior, não há nada a fazer. Se for menor, levá-lo à delegacia, levar o objeto material do crime, e lá na delegacia chamar o pai e tentar investigar para ver quem que foi o maior que forneceu para ele. É difícil fazer essa investigação, normalmente ele não denuncia, porque normalmente quem entregou para ele a bebida é alguém que ele conhece, que ele gosta, às vezes até parente, né? Doutor, eu entendo que para esse tipo de trabalho, de campanha, é preciso que haja uma visão de conjunto. Tá? Então temos aqui um juiz que se dispõe, inclusive, a ir a escolas e outros órgãos, outras entidades, para fazer um trabalho seríssimo. Uma outra coisa, doutor, os pais precisam estar mais atentos e eficazes quanto ao acompanhamento dos filhos. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu concordo pelo seguinte: boa parte dos adolescentes que estão lá, que vão na vara da infância por terem praticado ato infracional, se nós formos analisar, boa parte deles acabam sendo vítima da própria família. Família desestruturada, família que não tem nenhum respeito a Deus, sem nenhuma religião. Porque como não existe, eu não conheço um manual para criar filhos. Eu não conheço um manual para criar filhos. Não existe. Mas existem algumas regras que, se forem seguidas, infelizmente, criarão um bandido. Criarão um bandido. Tem que ter amor, tem que ter carinho. As pessoas, por isso que eu falo do planejamento familiar. Não é fácil ter filho, não é fácil criar filho. Depois que nasce, a gente nunca mais vai ter tranquilidade. Então, quem não tiver disposição, era bom que nem tivesse. É para falar a verdade mesmo. Era bom nem que tivesse. Porque é o seguinte, eu acho que o maior orgulho para um pai é criar filhos que não sejam um estorvo para a sociedade, que não sejam um peso para a sociedade, que não prejudiquem o vizinho. Que não prejudiquem o vizinho. E, infelizmente, muitos acabam não conseguindo. Muitos fazem, há vários exemplos na minha carreira de juiz, já vi 4 filhos, 3 são ótimos e um, infelizmente, tem problemas. Isso decorre da vida. Mas há aqui em Serra Negra adolescentes que estão respondendo a procedimentos pela prática de ato infracional, que é o crime. E tem um caso aqui, semana passada eu me deparei com ele, que a mãe, ela tem 5 filhos, 3 estão presos, e o outro menor foi mandado para a Fundação Casa. E também dá trabalho, outro filho. Então, nesse caso aí, seguramente ela deve ter seguido aquelas regras que não devem ser seguidas, que acabam produzindo um criminoso. E vítima, ela sofre, mas a sociedade também sofre, né? Bom, doutor, nós entendemos que o uso da droga lícita para maiores de idade e ilícita para menores de idade, ela produz efeitos no jovem, no adolescente. Esse efeito trágico e triste também induz o jovem ao uso das drogas fortes, pesadas. Poderíamos mostrar algumas imagens, doutor, do resultado? Aliás, o que nós estamos falando é o seguinte, muitos sustentam, e com uma certa razão, que a porta de entrada para as drogas ilícitas é justamente a bebida, que é uma droga lícita de é fácil encontrar, é muito acessível. Eu vou pedir então para o nosso diretor técnico passar algumas imagens, depois vou dar a palavra para o Roger Lemos para que ele faça uma pergunta ao doutor Carlos Eduardo. Vamos lá, pode rodar. Antes, como eu disse, antes de tratarmos das drogas ilícitas, nós tratamos das drogas ilícitas para maiores, não para menores. E é impressionante, todas as crianças, quando eu pergunto, vocês já viram alguém caído na rua, bêbado? Todas já viram. É uma coisa impressionante. Há relatos, as crianças elas são muito inocentes, elas são muito ingênuas e muito puras. Então há crianças que falam coisas até que não deveriam, a gente evita que elas falem na frente dos coleguinhas, porque acaba constrangendo, mas elas não têm... Algumas narram dramas familiares para todos presentes. A gente tem que evitar isso para evitar constrangimento
as crianças. Estamos ali no suíte, o nosso diretor de jornalismo, Roger Lemos. Roger, gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Eduardo? Claro, primeiramente queria dar os parabéns para você, Carlos Henrique, pela programação, pelo ancoramento desse programa novo aí. Agradeço também a oportunidade de fazer dirigir o programa. É mais um programa da Infinity TV aí que vai fazer sucesso. Boa noite, doutor Carlos. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre escola pública. O papel da escola pública, já que a gente sabe que muitas vezes a família é desestruturada, e qual o papel da escola pública na formação da criança ou na falta de formação da criança? Essa é uma questão muito interessante. Há uma grande discussão se a escola tem que só instruir as crianças a aprenderem português, matemática, enfim, ou se ela deve também formar o cidadão, se ela deve educar. Eu me recordo, eu estudei em escola pública, e de uma escola pública de boa qualidade, e a escola pública ela não só instruía, mas também ensinava coisas simples da vida. É muito importante a escola pública porque, infelizmente, muitas vezes a família falha. Então, quando eu vou às escolas aqui, nós somos nas escolas particulares, nas escolas públicas, depois da palestra, depois da conversa com as crianças, a gente procura conversar com os professores e diretores para ter uma noção, efetivamente, das dificuldades que eles enfrentam. E eu percebo, sobretudo nas escolas públicas, que é uma reclamação muito grande acerca da disciplina das crianças, acerca da educação das crianças. Isso é muito nítido na escola pública. Então, o que as diretoras falam, os professores falam? Nós estamos recebendo crianças que não receberam regras mínimas de convivência, de como se comportar, de como tratar o professor. Há casos de desrespeito ao professor, isso é uma barbaridade. Eu acho que médico e professor são talvez as duas atividades mais nobres e mais maravilhosas que existam. O médico, porque salva a vida, porque tem essa função dignificante de trazer conforto para quem está desesperado, e o professor por instruir, de passar de geração para geração aquilo que foi aprendido. Isso é uma coisa fantástica. Eu costumo falar nas escolas, exceto aqueles que jogam muito bem futebol, que sabem cantar, a única maneira da pessoa ter uma melhora na qualidade de vida, poder ter uma vida digna, uma vida com certo conforto, é por meio da instrução, por meio da educação. Infelizmente no Brasil, às vezes, não há incentivo à educação. Até eu vou falar mesmo, um ex-presidente da República que costumava se vangloriar de não ter tido nível de instrução. Eu acho isso um absurdo. Por que é um absurdo? Porque a pessoa, nós temos que tentar fornecer para o cidadão fazer opção. Se ele quer se instruir, se ele quer aprender mais, do que eventualmente ficar numa situação sem ter instrução. Bom, a cultura traz o crescimento pessoal e social. É óbvio. A pessoa que tem instrução, que recebe mais instrução, quando ela está vendo o Jornal Nacional, por exemplo, ela está lendo um jornal, uma revista, ela tem capacidade de filtrar, de verificar se aquilo que está dito, senão ela recebe aquilo como se fosse verdade absoluta. Isso é prejudicial. Para aqueles que eventualmente estão comandando a nação, o país, não me parece que seja muito interessante o número maior de pessoas que tenham possibilidade de estudar, pessoas que tenham capacidade de contestar. Não tenho dúvida. O senhor entende que incentivar o esporte junto às crianças, adolescentes, tem uma importância eficaz no crescimento dessas crianças? Eu não tenho a menor dúvida. Nas experiências que nós temos com adolescentes que estão envolvidos com a droga, com o crack, com a maconha, com a cocaína, o esporte, a religião são instrumentos importantes para tentar afastá-los desse mundo nefasto das drogas. Eu gostaria de dar um espaço que o nosso diretor técnico, Carlos Alberto Solomão, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Doutor Carlos Alberto. Boa noite, doutor. Boa noite ao Carlos Henrique. Boa noite aos nossos web espectadores. É um prazer recebê-lo aqui também no programa Brasil na Pauta, na estreia aí do Carlos Henrique à frente desse programa. Desejo sorte a ele e que o nosso canal venha a crescer cada vez mais. Como eu sou descendente de italiano e descendente de libanês, eu queria fazer duas perguntas, mas eu queria que o doutor explicasse rapidamente. A questão da maioridade penal, que foi para 16 anos,
O Brasil é um país com território, né, extenso. Não seria adequado cada estado cuidar da sua própria legislação, como acontece talvez nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, que seria uma coisa, acho que até mais fácil para se cuidar. Por exemplo, o Rio de Janeiro, com 16 anos, acredito que muita gente iria para trás das grades, porque lá, né, o consumo de droga, o tráfico de droga, o estado de São Paulo, talvez, mas estados do Nordeste, outros estados, talvez o Rio Grande do Sul, que seja um estado um pouco mais desenvolvido, Santa Catarina, seria punir esse jovem, baixando essa idade para 16 anos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, doutor, é a questão do carnaval. Eu outro dia fiz a pergunta aqui para o secretário de Turismo, no seguinte sentido: esse carnaval que tem na Praça João Zelante, esse carnaval que os jovens vêm de van, trazem bebida, vêm talvez com drogas, fazem uma bagunça generalizada na praça, isso não acrescenta nada para a nossa cidade, não acrescenta nada para o comércio. Teria como coibir isso? Teria como organizar melhor isso? Qual seria o papel para tentar reverter isso daí? Gostaria que... A primeira questão em relação à maioridade penal, esse sistema americano me agrada. Ou seja, cada estado tem uma realidade. Há estados brasileiros que são mais envolvidos, outros menos envolvidos. Eu, por exemplo, acho que em São Paulo deveria ter 16 anos, mas talvez em outro estado não fosse. Isso necessitaria de uma modificação da Constituição Federal. Aliás, se formos reduzir a maioridade penal, é necessário mudar a Constituição Federal, porque ela prevê a maioridade. E há alguns que sustentam que seria até uma cláusula pétrea. Eu não acho que seja, mas alguns que sustentam. Em relação a essa segunda questão do carnaval, isso é uma preocupação muito grande. Como juiz de direito, me desagrada muito quando, ao final do carnaval, nós vamos conversar com a polícia e o que eles relatam. Eu acho questão comercial, determinados bares. Eu acho que a sociedade deveria conversar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, para verificar das vantagens e desvantagens, eventualmente, de fazer esse tipo de carnaval. Se perguntar para a polícia é contra. Se perguntarem para mim, eu também sou contra. Eu acho que não, esse tipo os problemas que ele ocasiona, a pergunta é essa: qual a vantagem para as cidades? Quem ganha com vários jovens se embriagando na praça e quem perde? Custo-benefício, o comércio ganha mais ou perde mais? O perfil do turista de Serra Negra, uma pessoa, por exemplo, que sai de São Paulo, vem fazer compra nas lojas, ela vai ficar desestimulada com a presença de jovens? Eu acho que vai. Aí precisa, essa é uma questão que precisa ser resolvida entre a prefeitura e a comunidade, para verificar, porque, salvo o melhor juízo, quem patrocina a festa é o poder público municipal. Que eu saiba assim. Salvo o melhor juízo. Isso precisa ser visto. É uma questão da democracia, das pessoas conversarem, porque eu acho que tem aquelas pessoas que estão interessadas nisso, que ganham com isso, e tem aquelas que perdem com isso. No meu modo de ver, diminuiria bastante o número de problemas de jovens embriagados. E uma outra coisa, uma vez até nós, não sei se que ano que foi, sinceramente, nós até sugerimos, mas parece que seria impossível, fazer uma espécie de uma região que seria cercada por grades. Como se, para entrar na praça, a praça é pública, evidente, mas o poder público pode controlar o acesso, verificar se a pessoa está armada, verificar se a pessoa está com bebida alcoólica. Imaginem só, várias centenas, dezenas, milhares de pessoas numa praça, e tem um cidadão que está armado. Não me conste que ele seja revistado, ou seja, não me conste que o indivíduo, para chegar no meio da praça, seja revistado por quem quer que seja. Talvez criar barreiras, no sentido de revistar, não para impedir, mas para controlar, para tentar diminuir os problemas que isso ocasiona. Mas, de toda sorte, isso a órbita para verificar isso é do Poder Executivo, quer dizer, a população é que tem que verificar junto com o Poder Executivo as vantagens e desvantagens disso. Porque fazer a festa é perfeitamente legal, não há nada que impeça. Não pode impedir a realização de uma festa, porque eu, particularmente, como cidadão, acho que aquilo não é muito vantajoso. Até porque nós temos que ver que há muitos jovens que gostam, né? Então isso tem que ser resolvido de maneira no local adequado, que é quem patrocina a festa, que é o Poder Executivo. Bom, doutor, eu acredito que isso possa ser feito, inclusive, sem ferir o direito que a Constituição permite de ir e vir. Não tem a menor dúvida. O poder público ele pode disciplinar
a forma que as pessoas ficam nos locais, até, sobretudo, pela segurança dos outros e daqueles que estão lá. Não há nada que impeça que se coloquem, por exemplo, algumas grades discretas, que se façam, por exemplo, entradas, que todos sejam revistados. E aí, por exemplo, câmeras, eventualmente câmeras na coisa. Flagrar, está lá o cidadão consumindo bebida alcoólica, vamos lá, vamos deter para ver se é maior ou se é menor. O que me parece é que, pelas informações que eu tenho e pelo que eu vi, o número é muito grande, é muitas pessoas. Haveria necessidade de vir viaturas de força tática, um efetivo que a cidade não tem para poder controlar isso. Isso me preocupa muito porque há jovens que se embriagam, e isso também é uma questão que vem dentro de casa. Uma outra coisa que eu crio muita polêmica, mas eu estou convicto disso: não se pode substituir a autoridade do pai pela autoridade do delegado, do juiz, do promotor. Ninguém quer. O pai tem que assumir suas responsabilidades. Eu tenho 2 filhos e eu tenho responsabilidade por eles. Agora, o pai tem que cuidar do filho. Ah, mas não obedece. Não obedece, por que não obedece? Até os 8 anos você manda nele. Depois dos 8 anos é diferente. E eu sempre fico muito curioso. As pessoas, hoje nós estamos na época da terceirização da culpa. Todo mundo, isso é bíblico, né? Desde Adão e Eva. É verdade, a culpa é da maçã. A maçã, a culpa é da maçã. Não podia. Aí, o Adão, e a maçã? Foi a Eva, essa mulher que o senhor colocou do meu lado. Eva, foi a serpente. Desde que o mundo, as pessoas não assumem, ficam terceirizando a culpa. Então, o cidadão, ele erra na educação do filho e depois vai reclamar do Estado. Não foi o Estado que fez a criança. O Estado tem que cuidar dentro da lei. Mas eu acho muito perigoso quando você quer substituir a autoridade do pai por a autoridade de outras pessoas. Quando estão na escola, sim, aí tem que ser substituído pela autoridade do professor. É uma extensão da casa. É uma extensão da casa. E como a criança está sob responsabilidade do Estado naquele período que permanece lá, então o professor tem que ter realmente autoridade sobre. Sabe, doutor, então nós falamos aqui, eu gostaria de voltar a um ponto que é o resultado que a droga traz para as pessoas. E eu vou pedir para o diretor técnico, Carlos Roberto Salomão, rodar o filme que fala sobre o círculo vicioso. Roda, Carlos Roberto. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Esse filme, ele explicita, revela de maneira bem dramática, é bom que seja para as pessoas prestarem atenção nesse assunto, que é muito grave, que a droga tem relação com seguramente 80% de todos os crimes que são praticados. E quando se trata de menor, chega a 90%, 90%, 95%. É um absurdo. É um absurdo. Então, o que eu quero dizer? Graças a Deus, boa parte das pessoas que estão nos vendo não tem problema com droga em casa. Então, o que esse assunto me interessa se não tem problema? Interessa sim, porque boa parte da violência que nós podemos sofrer na rua, e nós sofremos, decorre desse maldito mundo das drogas. Por isso que eu falo, o cidadão que consome entorpecente, ele movimenta toda essa cadeia criminosa. Quando eu vou nas escolas conversar com as crianças, eu pergunto a elas se elas conhecem aqui em Serra Negra algum lugar que vende camarão. Aí uma fala ali, aí uma comida caviar. Conhecem algum lugar que vende caviar em Serra Negra? Normalmente as crianças não conhecem. Eu não sei se algum lugar vende. Aí eu pergunto, vocês conhecem algum lugar que vende Coca-Cola? Todas as crianças levantam a mão. Conhece algum lugar que vende batata frita? As crianças levantam a mão. Aí eu pergunto para as crianças, por que vocês conhecem vários lugares que vendem Coca-Cola, batata frita e não conhecem um lugar que vende caviar? Porque
Porque tem gente querendo comprar batata frita, querendo comprar Coca-Cola, mas o número de consumidores de caviar é reduzido. Lei da oferta e da procura. Por isso que se fala que tem um ex-presidente colombiano que afirma que a única lei que os traficantes respeitam é a lei da oferta e da procura. Não tenha dúvida. Então, o que acontece? Lá no fórum, a atividade do Poder Judiciário é repressiva, da polícia é repressiva, do Ministério Público é repressiva. Nós fizemos um levantamento recente, 80% das pessoas que estão presas na minha vara decorrem de tráfico de entorpecente, acusação de tráfico de entorpecentes. A polícia todo dia prende a quantidade de droga. O que já se prendeu nos 3 primeiros meses é mais do que se prendeu no ano inteiro de 2010. A polícia está trabalhando no máximo, na exaustão, tá no máximo, não consegue mais. Então nós estamos, perdoe pela expressão, enxugando gelo. É por isso que eu estou, junto com algumas pessoas, indo tratar antes da prevenção, ou seja, a atividade nossa é repressiva. Mas como essa atividade já não tem como ela ser maior, nós temos que tratar da prevenção. Quando vai conversar com as crianças, o objetivo é evitar que elas entrem nesse mundo das drogas. Nós já conversamos com aproximadamente 1.300 crianças. Mais ou menos, se levarmos em conta a população de 25 mil pessoas, 5% da população de Serra Negra, aproximadamente, ouviu essa mensagem contra as drogas. E mostrou as consequências. Esse filme que os senhores viram, nós passamos para as crianças, de outras imagens, antes e depois de consumir drogas, tentando mostrar, levando a experiência do dia a dia do fórum. Normalmente, quando há uma palestra, no mesmo dia, no dia anterior, eu tive uma audiência que tratava justamente desse drama. Tentar prevenir, fazer com que as crianças digam não às drogas, os adolescentes, e não entrem nesse mundo, porque é um problema gravíssimo. A minha impressão é que a sociedade ela está subestimando esse problema. O poder público também. Na campanha eleitoral do ano passado, o crack entrou na discussão, começaram a falar, depois que passou a campanha também acabou essa discussão. E é importante ressaltar que essa questão da dependência química é um problema de saúde pública, não adianta bater no viciado, não adianta espancar, tem que dar tratamento. E graças a Deus, a prefeitura, desde o tempo do ex-prefeito Paulo, como do atual prefeito Antônio Luiz, eles estão auxiliando a vara da infância. Hoje nós devemos ter em torno de 8 a 9. Amor e carinho. Amor e carinho. Amor e carinho para todos. Por incrível que pareça, então, por uma razão muito simples, o ECA, ele municipalizou o atendimento da criança e do adolescente. Então, eu sou procurado do fórum até por maiores. Quando o maior é dependente químico, aí fica mais difícil oferecer ajuda, a gente busca o Estado. Mas em relação ao menor, o município, desde a administração anterior como essa, tem feito um trabalho extraordinário. Poucas pessoas sabem, mas hoje aproximadamente 8 a 9, eu falo aproximadamente porque na noite de ontem, por exemplo, um jovem pode ter fugido, porque nós temos 3 tipos de internação: a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. Essa internação numa clínica de recuperação que nós estamos falando é a voluntária, ou seja, quando o adolescente aceita ser tratado. É possível involuntária? É possível compulsória? É. Só que para involuntária e para compulsória eu preciso de um relatório do médico psiquiatra atestando a necessidade, porque senão não consegue entrar nem na entidade, né? Então, para o senhor ter uma ideia, isso é um fato objetivo, cada 10 jovens que vão para uma clínica de recuperação de drogados, 8 fogem, saem, não querem ficar. Só ficam 2. E o poder público municipal tem feito um trabalho extraordinário. Não é barato a manutenção desses jovens nas clínicas. E graças a Deus alguns se recuperam. É bonito ver quando eles saem, que voltam. E quando eles vão, eles estão muito magros. Eles estão, sabe, uma aparência são trapos humanos, não? E quando voltam gordos, a mãe fica feliz. Me preocupa muito, porque eu temo que daqui a uns anos nós tenhamos uma horda de zumbis andando pelas ruas, porque o crack é um problema grave, é uma epidemia. Eu não sei se tecnicamente o médico podia melhor falar sobre isso, se não pode falar. Dúvida. Mas e o óxido está chegando agora? Mas doutor, eu gostaria de fazer uma colocação, se o senhor me permite. Lógico. Não querendo interromper, ele já interrompendo. Os pais se esquecem que o inimigo não bate a porta da casa para oferecer droga, e sim o amiguinho do seu filho, a amiguinha da sua filha.
Prestem muita atenção. O senhor concorda? Concordo e digo mais. Quando eu vou às escolas, eu gosto de abrir para conversar com as crianças. E são perguntas das mais diversas ordens. E tem uma que é recorrente, tanto que agora, antes de fazer, eu já dou a resposta. Que as crianças perguntam, e se o meu amiguinho me obrigar a usar droga? Não é verdade. Antigamente podia alguém ser obrigado, não existe mais. Esse negócio do pipoqueiro na porta da escola, não existe mais. Ninguém é obrigado a usar droga. Usa porque quer. Até uma pessoa me disse que isso talvez até seja um subconsciente. A pessoa, como gosta de terceirizar a culpa, já fica, não é obrigado. Obrigado, você foi porque você quis. Essa que é a verdade. Ninguém é obrigado a usar droga. Isso porque é uma razão muito simples. A pessoa, para ser aceita no grupo, ela precisa ter as características daquele grupo. Então, se a pessoa que usa o entorpecente, ela tem um grupo e alguém quer ingressar nesse grupo, ele vai ter que usar entorpecente. É um reflexo tribal, doutor. É um reflexo tribal. O palmeirense vai ficar perto do palmeirense, corintiano perto de corintiano, então é assim que a vida é. Somos aqui uma exceção, doutor. Somos aqui uma exceção, né? Corintiano e palmeirense. Falando em palmeirense, nós temos aqui a presença do nosso supervisor geral, Francisco de Oliveira, que gostaria de fazer uma pequena intervenção com a sua permissão. Pois não. Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer recebê-lo, doutor. Parabenizar o Carlos Henrique. Desculpe, está desligado. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo, doutor. A sua visita nos honra muito, nos enobrece muito. O programa do Carlos Henrique que está se inaugurando hoje não poderia começar de forma melhor, trazendo uma autoridade do seu porte, do seu naipe. Desde já agradeço de coração. Queria parabenizar o Carlos Henrique por essa nova empreitada. Parece que o filho está nascendo, deu um pouco de trabalho, alguns ajustes, mas cá estamos para que esse programa aconteça. Então, e o tema de hoje, falar sobre a infância, sobre o adolescente, é uma coisa que também me preocupa muito, pois também sou pai, 3 filhos, né? E também essa coisa das drogas lícitas, que é o que mais me preocupa, porque eu acho que esse é o caminho, é o começo, é a porta inicial para os entorpecentes de maior ação, podemos dizer assim, né? Me preocupa muito essa coisa dos bares, das lanchonetes, das boates, venderem bebida alcoólica a menor, né? Eu acho que isso começa aí, que isso é complicado. E eu sei que é difícil coibir também, porque eu sei que às vezes tem um amiguinho maior do menor que vai lá e compra, isso, né? É recorrente. É recorrente. Então, eu acho que nós, como participantes da sociedade, da comunidade, preocupados que somos, né? Temos que procurar alguma coisa para que isso não aconteça, que inibir esse tipo de ação, porque de fato é isso que é o começo de tudo. Eu vejo, às vezes eu vou comprar um pãozinho nas padarias de domingo à tarde, eu vejo os moleques todos, né, comprando, e eles não compram cervejinha, não, eles vão no destilado, garrafas, eles falam que é churrasco, né, o tal do churra que eles falam, né, mas na realidade não é churrasco, aquilo é regado a vodka, regado a cerveja, principalmente a vodka. E os estabelecimentos comerciais, todos eles vendendo sem o menor critério. Eu queria saber do doutor o que ele tem a dizer sobre isso, se existe alguma coisa que possa ser feita. Queria deixar já de antemão o canal aberto para pessoas que possam nos auxiliar. Ainda ontem nós tivemos aqui o representante dos Alcoólicos Anônimos. Hoje, né? Hoje. Hoje, mais tarde, vamos exibir a entrevista do coordenador dos Alcoólicos Anônimos aqui em Serra Negra, que também, que o senhor vê que é uma coisa que nos preocupa não só com adolescentes, mas também com as famílias, né? Então, eu queria deixar o canal aberto para os médicos, como o senhor disse, os médicos que possam aqui elucidar esse assunto, ajudar as famílias a resolver esse problema, porque eu vejo que isso é um problema nosso, e não seu e não meu, é um problema de todos nós. Isso, ao encontro do que o senhor falou, e não de encontro do que o senhor falou, temos essa campanha, que agora as crianças estão elaborando os desenhos, justamente nessa preocupação, porque existe a questão da repressão. Então, por exemplo, eu até peço uma gentileza, até eu aproveito o canal de televisão, porque as pessoas às vezes não sabem. Quando um cidadão se deparar com uma pessoa que aparentemente é menor,
pode ser maior, mas aparentemente é menor, acione a Polícia Militar, 190. Nós já conversamos com o Tenente Barros no sentido de que toda vez que o policial tiver alguma desconfiança de que a pessoa que está bebendo é menor, encaminhe a delegacia de polícia com o material. É difícil a pessoa denunciar, como nós falamos? Porque quem deu para ela provavelmente a bebida é um amigo dela, um parente dela. Por isso que nós falamos, antes do Carnaval, salvo engano, de 2009, 2010, nós fizemos uma reunião com muitos comerciantes, a maioria não foi, mas muitos comerciantes foram, e eles sempre relatam isso, que normalmente quem compra a bebida no balcão é um maior, e esse maior que repassa para o menor. Seja como for, denunciem se estão vendo na porta do bar, porque há uma legislação municipal, salvo engano, feita em 2008, aqui no município de Serra Negra, por meio do qual, na polícia administrativa que tem, no poder de polícia que tem a administração pública, no sentido de multar o estabelecimento comercial e, em algumas hipóteses, a lei prevê, até caçar o alvará do estabelecimento comercial. Tudo isso, nós vamos fazer de duas maneiras. Vamos tratar na prevenção, que é por meio da campanha Trazer as Crianças, e, além da prevenção, que não é suficiente por si só, nós temos que ter a repressão, que é o trabalho, porque se trata de um crime. Aí é uma questão cultural, muito grave essa questão cultural. Boa parte das pessoas não veem naquela situação como sendo criminosa, mas o ECA prevê isso. Se no passado não era, agora é. Vai demorar um pouco mais para as pessoas se atentarem para esse problema, que é gravíssimo. O senhor disse bem, a porta de entrada para as drogas ilícitas é a droga lícita do álcool. E isso é um problema também cultural. Quantas pessoas, quando vem, por exemplo, uma pessoa, um jovem aparentemente embriagado, não tem um ar de censura. Porém, se vê um menor de outra conduta, sob efeito de droga, por exemplo, da maconha, tem, com justa razão, um efeito de censura. Mas é uma questão cultural muito grave, porque gerações e gerações as pessoas aprenderam a começar a beber dentro de casa. No almoço de domingo, no almoço de sábado, na janta, nas festas familiares. E isso é uma questão cultural muito grave. O que nos resta, junto ao poder público, à polícia, no sentido de coibir isso, é fazer uma campanha de prevenção. Por isso que nós esperamos que, quando nós formos fazer a campanha, quando formos premiar a criança cujo desenho foi escolhido para estampar o cartaz dessa campanha, nós queremos ir junto com as crianças, alguns, não dá para em todos, mas alguns estabelecimentos comerciais, para afixar esse cartaz. Mostrar a própria criança está pedindo para não receber bebida. Aliás, até por sugestão de uma diretora, como nós somos até em escolas rurais, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui no centro, evidente, com a criança, mas depois nós pretendemos voltar àquelas escolas que nós fomos conversar com as crianças e nós pretendemos ir nos bares que ficam nas redondezas daquela escola, levando conosco ao nosso lado as crianças. Excelente. Porque uma coisa é o senhor vê um comercial, uma pessoa desconhecida, falando não dê bebida alcoólica para o seu filho. Outra coisa é a criança chegar em casa e falar, o juiz falou para você que você não pode dar bebida para mim, pai, porque senão você vai ser preso. Isso é uma coisa para a pessoa que tem brilho, que tem uma relevância muito grande. Entendi. Quando a minha filha chegou em casa, depois de uma aula de ecologia, de sustentação, essa questão ambiental, e ela foi falar sobre o banho, eu fiquei envergonhado, porque era eu que tinha que ter ensinado aquilo para ela. Ela foi aprender na escola. Será que o pai não fica envergonhado se o filho chegar e na hora que ele vai oferecer, fala, opa, não pode. Então, nós estamos tentando trazer as crianças para o nosso lado. Isso é uma preocupação muito grande. E é uma preocupação porque os senhores, os telespectadores, se deparam com as coisas da nossa legislação quando é um crime de grande repercussão. Aí os senhores ficam frustrados, normalmente com a punição. Mas essa frustração que os senhores têm quando se deparam é que eu tenho todo dia no fórum. Bom, o juiz segue a lei. Agora essa lei nova, 12.403, aí, que vai aumentando ainda mais o sentimento de impunidade que já é grande. Isso para nós, porque eles tiram instrumentos jurídicos. Para ter uma ideia, se um menino, uma pessoa de 18 anos, ele praticar 10 furtos simples, se for furto qualificado não, mas se for furto simples, eu não posso decretar a prisão dele. Isso é um absurdo, porque aqui em Serra Negra, o furto incomoda o cidadão. Em São Paulo, talvez não. A grandiosidade da metrópole absorve aquele crime. Uma pequena comunidade. Mas uma pequena comunidade, um crime que em São Paulo não tem relevo. Para nós tem. Porque, veja só, aqui na Rua Coronel,
uma cidadã andando de carro, com o vidro do carro aberto, passou um jovem de 18 anos e levou a bolsa dela. Furto simples, não quebrou, não rompeu obstáculo, não escalou nenhum muro, não tinha outra pessoa. Olha só que situação que nós temos, olha o caminho que nós estamos percorrendo. Se esse cidadão fizer várias vezes isso, eu não posso decretar a prisão preventiva dele, porque a lei fala que só crime apenado com mais de 4 anos, a pena máxima superior a 4 anos. Isso não seria um retrocesso, doutor? Eu não tenho a menor dúvida. Desde quando eu ingressei na magistratura, a única legislação que, no meu modo de ver, melhorou foi a Lei Maria da Penha, que hoje dá cadeia ao cidadão batendo na mulher. Isso tem que ser levado, tem que ser bom. As outras estão... Eu acho assim, a violência está aumentando e nós estamos cada vez mais tornando a nossa legislação mais branda. E nós, juízes, porque a lei não tem cara, mas eu solto o cidadão cumprindo a lei, tenho. Então as pessoas que revoltam contra mim, eu sou obrigado a cumprir a lei. Lei feita pelo deputado e pelo senador, que talvez o cidadão que esteja ouvindo não lembre quem votou. Essa lei 12.403, que foi aprovada, e eu acho que vão ter que mudá-la, porque já ocorreu casos gravíssimos, na primeira semana de pessoa que foi solta por conta dela e praticou crime, foi votada por senadores, deputados que receberam voto de quem está me vendo, provavelmente. Com certeza. Agora, com todo mundo que você conversa, todo mundo fala assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Isso é feito bumerangue. Então, mas todo mundo está revoltado, e eu falo, mas então como que eles aprovam legislações mais benevolentes? Mas o senhor falou de revolta, eu estou revoltado, doutor. Eu vou me permitir aqui também da minha palavrinha de revolta, e eu gostaria que o senhor me explicasse para os web espectadores, para os pais, para mães, o que aconteceu com o PROERD, doutor? O PROERD é um extraordinário. Está funcionando e é um programa maravilhoso. Maravilhoso. O PROERD é maravilhoso. Quando eu era juiz em Guará, eu tive o prazer de participar da entrega, até fui homenageado para as crianças, porque é o seguinte, as crianças hoje elas têm péssimos exemplos. Péssimos exemplos. Nós temos que dar bons exemplos. A polícia, os policiais são heróis. O que eles ganham, o que eles fazem. Então é importante que a criança cresça tendo como exemplo um bom policial. O PROERD ele ajudava muito isso no combate às drogas, no combate às crianças, nas solenidades de entrega do certificado, da medalha, a gente contempla a fisionomia da criança, a alegria que ela está tendo de estar recebendo aquilo lá. É importantíssimo nós termos o PROERD, é muito importante. E por que Serra Negra não tem? Então, aí nós precisamos verificar com a Polícia Militar, teve até acho que foi em 2010, né, Sr. Marcos? Ou 2009, que nós até fizemos algumas crianças do Lourenço, né? Aí eu e o Dr. Rodrigo Cantador, nós fizemos palestras contra as drogas, para não suprir, porque o trabalho deles não temos como substituí-los, né? Mas de alguma maneira levar uma mensagem contra as drogas. Então nós chamamos as crianças do fórum, eu falei, o doutor Rodrigo falou, depois premiamos as crianças, no sentido de tentar de alguma maneira suprir esse trabalho extraordinário que é da valorosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não, gloriosa Polícia Militar. Valorosa. Respeito muito. Doutor, em nome da Infinity TV, de toda a equipe, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de sermos úteis à sociedade, agradecer Francisco de Oliveira, Roger Lemos, Carlos Alberto Salomão, Rafael Petrini, agradecer essa oportunidade, o apoio para que nós pudéssemos estar aqui produzindo esse programa, agradecer ao Dr. Carlos de Araújo por dispor do seu tempo e vir participar dessa nossa pequena luta, nossa pequena peleja para que possamos tentar fazer uma sociedade melhor. Uma boa noite a todos vocês e até o próximo programa com o professor Carlos Veiga, educador, teatrólogo, ex-juiz e um grande amigo. Até a próxima.